A boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. E a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. Você na igreja da glória, aleluia, chora, glorifica, levanta a mão, ora, profetiza, abençoa seu irmão. Saiu da igreja, briga, discussão, fofoca, fuxique, até palavrão, mentiras, calúnias, esqueceu que é cristão. Olha o anjo com a espada na mão, que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. E a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. No culto é uma bênção, falar em mistério tem cargo. Na obra exerce ministério, está sempre dizendo: eu não sou fariseu. Saiu da cobertura, blasfema, murmura, para de explodir. Basta uma fagulha, você engana um homem, mas presta conta a Deus, que contempla seu interior. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. E a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. Você na igreja da glória, aleluia, chora, glorifica, levanta a mão, ora, profetiza, abençoa seu irmão. Saiu da igreja, briga, discussão, fofoca, fuxique, até palavrão, mentiras, calúnias, esqueceu que é cristão. Olha o anjo com a espada na mão, que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. E a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. No culto é uma bênção, falar em mistério tem cargo. Na obra exerce ministério, está sempre dizendo: eu não sou fariseu. Saiu da cobertura, blasfema, murmura, para de explodir. Basta uma fagulha, você engana um homem, mas presta conta a Deus, que contempla seu interior. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga e maldade pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Olá, queridos, muito boa tarde a todos vocês que estão ao vivo. Agora, juntamente conosco, estamos aqui ao vivo nas dependências do estúdio da Igreja do Brasil para Cristo Manda Aqui. Queremos aqui deixar o nosso abraço, o nosso carinho, a permissão que você nos dá de adentrarmos a sua casa, o seu local de trabalho. Que bom nós estarmos juntos. E também um abraço grande a todos os queridos que posteriormente irão assistir. Sim. Nós estamos no meio do expediente, né? Nem todo mundo pode estar nesse momento ao vivo, juntamente conosco, mas para nós é sempre uma alegria, uma satisfação de estar aqui, junto com esse marido bonito, e viemos aqui para termos mais um tempo muito bom com vocês. Para quem nos conhece, eu sou o pastor Paixão e essa aqui é a Catinha, minha esposa querida, e esperamos passar uma tarde agradável, uma tarde que seja produtiva, né? Produtiva, né? Que nós aprendamos, sobre um né? assunto que a gente vai estar abordando hoje, que é um assunto que é a base do relacionamento, sim, né? Sim. Também, né? Antes a gente quer agradecer as últimas 2 ministrações, nós falamos a respeito de nós. Nós contamos um pouquinho da nossa história de amor, né? Sim. E foi muito legal a gente ver o pessoal conversando com a gente, falando, olha, não sabia que
quantas coisas que nós tínhamos passado, né? Algumas coisas, né? Porque se fosse, não é teria possível, mais né, colocar programas, tudo, né, uma vida. Resumimos, Mas né? se você quer nos conhecer um pouco mais, nos últimos 2 programas, nós falamos a respeito da nossa história, contando como nós nos conhecemos, quando casamos, os filhos, enfim. Isso, as estamos lutas, aqui, as né? provas que e graças todos a Deus, a passam. nossa vida é uma história. Eu gosto de pensar que nós estamos vivendo o tempo de Atos dos Apóstolos, porque todos os livros têm começo, meio e fim. Sim. Atos dos Apóstolos não termina. É verdade. Atos dos Apóstolos não terminou ainda porque nós somos hoje essa representação. Então nós sabemos que muita coisa Deus tem para fazer nas nossas vidas. E nas suas vidas. E nas suas vidas. E o tema que a gente vai tratar essa tarde, a gente quer conversar um pouquinho com vocês, é uma coisa tão simples, né, amor? Simples, mas às vezes as pessoas não observam com detalhes e com cuidado necessário que é essa simplicidade. Às vezes a coisa é tão simples que se torna, às vezes, banal, né? Então, Pois é. fala, não vou dar atenção a isso, é tão simples. Não dão a devida importância. A né? devida importância, mas o resultado de você se atentar a essa simplicidade e o resultado que traz no relacionamento, isso que é muito importante. Faz né? toda a diferença. Né? E muito interessante que até nós conversamos sobre isso hoje de manhã, e eu falei para o Paixão, bem que a palavra de Deus diz que a Bíblia ela é uma espada de 2 gumes. Isso quer dizer que ela corta dos 2 lados. E é maravilhoso que a palavra ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vamos falar direito, né? Sim. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Então, essa é a palavra de Deus. E nós vamos hoje discorrer, nós vamos conversar um pouco a respeito de um único versículo na palavra de Deus, mas que traz tanta luz para o nosso lar, para a nossa família. Essa mensagem se aplica para todos. Isso, essa mensagem é como se fosse uma alerta e uma prevenção para que nós possamos administrar melhor o nosso relacionamento. Com certeza. Né? Se você é casado, casada, se aplica a ti. Se você é uma pessoa solteira, aplica a você também. Se você vive com seus pais, com outros familiares. Se você mora sozinho, também se aplica a você. Porque nós vamos ler um texto na palavra de Deus, em Provérbios 3, o versículo de número 21. Apenas um único versículo, mas com tanta riqueza. Vamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 3, verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Olha. Apenas isso, eu vou repetir. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Olha o cuidado né? do sábio Salomão, para o quê? Para você nunca os perca de vista, ou seja, uma atenção direcionada, direta sobre esses 2 pontos, para você levar para a sua vida. Quando você perceber que você está sendo insensato, está agindo em desequilíbrio sobre algumas situações, o que você chama atenção para ti e fala, não, peraí, preciso retomar esse ponto que é muito importante para o meu relacionamento, que no versículo 22 completa, né, meu amor? Sim, ele chega a dizer que trarão vida para você. Se você guardar a sensatez e o equilíbrio, vão trazer vida. O que é vida? É a nossa existência. Sim. E serão, o texto diz, serão um enfeite para o seu pescoço, ou seja, um adorno, a beleza, aquilo que é admirável. E a gente observa o cuidado nas palavras do sábio, quando ele diz, meu filho. Veja, ele chama com cuidado, com carinho. E ele orienta, guarde. Não é assim, dê uma olhada de vez em quando, né? Não. Mas quer dizer, guarde, ou seja, aquilo que é importante. Só interromper ali, meu filho, guarde consigo a sensatez e equilíbrio. Pronto. Pronto, é verdade. Né? Mas não, aí tem um cuidado, não, nunca os perca de vista, ou seja, sempre atento e manter isso no seu relacionamento, né? Para que você haja da melhor maneira possível, né? Parece muito simples, mas quando a palavra de Deus fala que nós temos que meditar na palavra, meditar é isso, é você pensar, é você guardar aquele trecho da palavra de Deus, analisar o contexto, né? Nós sabemos que um texto fora de um contexto pode virar um pretexto. E isso não é trocadilho. Não. É o que de fato pode acontecer. Sim. Então, quando a gente para um pouquinho, é isso que nós fizemos e queremos compartilhar com vocês hoje, como que está
Para você, individualmente, como que está a sua sensatez? Você se considera uma pessoa sensata? E o que pode definir a sensatez? O que define? Equilíbrio, você tem? Vamos colocar uma foto que nós achamos na internet. Eu vou pedir para o pessoal da tela colocar e a gente vai pensar um pouquinho sobre sensatez. O dicionário nos diz que sensatez, evidentemente, é a qualidade daquilo que é sensato, o que tem juízo e prudência. Olha um instante para essa foto, observe. A pessoa se vê diante de um labirinto, sim, não é? Diante de algo que ele tem que analisar. Por onde começar? Por onde começar? É a pergunta. Primeiro ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma análise da situação. Sim. Né? Por onde eu vou começar? O que eu devo fazer? Né? Quais os cuidados que eu tenho que ter para definir essa situação, não é verdade? De uma forma correta. Sim. Nós queremos que você olhe só mais um pouquinho e que você guarde essa imagem. Porque, na sequência, tudo que nós dissermos, nós faremos menção a esse quadro. Eu quero que venha à sua mente, virá também à nossa mente, essa foto daquela pessoa, de repente, no momento de indecisão, no momento de algo que ela precisa agir, mas que ela não tem exatamente o caminho a percorrer. Guardou essa imagem? Nós também guardamos. Então, como o Paixão falou, a pergunta é, por onde começar? Como que nós começamos? Como Sim. que nós... a sensatez é a qualidade daquilo que é prudente, daquilo que faz as coisas da forma acertada. Acertada. Não é? O que você, que nem a foto, se nós lembramos, aquela análise cuidadosa que você faz. Criteriosa, até eu diria. Criteriosa e cuidadosa da situação, sem precipitação. Isso é importante. A pessoa precipitada nem vai analisar, já vai entrar num labirinto. Né? Já entra no labirinto e às vezes vai chegar num ponto que não vai ter mais saída. Normalmente se perde. Se perde e às vezes tem situações no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, que nós somos precipitados a tomar alguma decisão. Sim. Porque nós não usamos a sensatez para analisar primeiro. Sim. Sabe? Pausar, sabe, a situação com qualidade, com entendimento, ver os pontos favoráveis e os pontos não favoráveis. Entender que nem sempre somos o dono da razão, né, de tudo, né? Pois é, esse é o grande problema, porque a pessoa que pensa que é o dono, a dona da razão, ele se precipita. Ele vai andando por ali, não deu certo aqui, não deu certo ali, e volta e torna a errar. Na verdade, é aquela expressão muito comum que a gente ouve das pessoas dizerem que, olha, fulano vive batendo a cabeça. Por que bate a cabeça? Porque lhe falta juízo. Lhe falta prudência, sensatez, a qualidade daquilo que tem que ser pensado. Queridos, se nós trouxermos isso para a nossa vida, em todas as áreas, nós temos uma aplicação. Por quê? Porque eu preciso de sensatez, primeiro na minha vida, para poder servir ao meu Deus com razão, com a minha total devoção a Ele. Eu preciso ser uma mulher sensata na minha casa. Curioso que a palavra de Deus em Provérbios 31, quando fala da mulher sábia, ele diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas diz que a mulher insensata, em outras versões diz, a mulher tola, ela destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Então, nós precisamos de sensatez em todos os momentos. Sim. Em todos os momentos a gente precisa ter aquela direção, principalmente quem tem uma vida com Deus, quem, sem abrangermos aqui o fator religioso, mas que tem o mínimo de temor diante de Deus e que pede uma direção, uma luz para que nós saibamos como agir. Sim, né? Porque essa sensatez vai fazer com que você possa atingir um objetivo sobre tudo aquilo que foi exposto e com ponderação, né? Olha, a sensatez traz ponderação sobre os assuntos. E, infelizmente, nós vivemos num mundo tão agitado, tão corrido, que cobra tanto das pessoas que eles não estão mais sendo sensatos em algumas decisões. Porque é tudo muito rápido, né? Pressa, aquela, sabe, agilidade de resolver, agilidade de conquistar, agilidade de realizar, e às vezes, sabe, toma decisões que vai, infelizmente, ferir, machucar, né? Porque não está respeitando aquele tempo, não está respeitando aquilo com, sabe, com ponderação, com entendimento, analisando completamente a situação. Queridos, quando nós vivemos o relacionamento, né?
Sim. Marido e mulher, pais e filhos, né? Família, ou dentro do trabalho, ou dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, nós temos que analisar todas as situações com muita calma, Sensatez, com muita prudência, sensatez, Sim. com prudência, porque sempre nós vamos analisar com o objetivo que de ter um resultado satisfatório em tudo. De acertar o caminho. Acertar né? o alvo, acertar o caminho. É como aquele labirinto. Né? Para que evite algumas coisas no meio do caminho que venham dar erradas, que venham machucar, que venham ferir. Então, por que não agir Sim. dessa maneira? Né? A palavra de Deus, se já nos alerta a isso, vamos procurar ter esse entendimento, vamos procurar nos educar a esse entendimento para agir sempre com sensatez, né? Agora, sabe quando falta a sensatez numa família ou num relacionamento? Ou a própria pessoa, quando ela se torna insensata? Nós pontuamos algumas coisas aqui que nós estávamos pensando e falta a sensatez. O primeiro quesito que faz com que ela se ausente totalmente é quando a pessoa perde a noção daquilo que de fato é o correto. Isso o que deve ser feito. Hoje nós vivemos dias, queridos, como diz o profeta Joel, que o amargo se tornou doce e o doce se tornou amargo. Tem coisas, hoje tem uma tal de uma relatividade que é muito preocupante. Que não é? Tenta impor as suas posições. Existe, né? uma norma, nós somos seres regidos por regras, nossos filhos precisam de regras, nós precisamos andar numa sociedade de uma forma ordenada e para isso nós precisamos usar o bom senso. Sim. Precisamos usar a sensatez. Aí, conversando sobre isso, às vezes a pessoa está tão obcecada numa coisa, você já viu uma pessoa tão obcecada numa situação que ela não enxerga o que está acontecendo ao redor? Não só não enxerga o que está ao redor, mas também não permite, parece que seus ouvidos são tapados a uma posição contrária à posição que ele apresentou. Sim, sim. Né? Ele fica cegado a qualquer outro entendimento. E isso leva-se para o relacionamento. Você, às vezes, agiu dessa forma. Às vezes, você agiu com insensatez. Quantas vezes, o seu cônjuge, às vezes, seus filhos colocam algum ponto, mas você está cegado porque só o seu ponto é correto, só aquilo que você pensou que é o certo, só a forma de você agir que é a correta. A pessoa não ouve, sem né? analisar. Lembra aquela figura, né? Sem analisar o quadro como um todo, sem analisar que às vezes tem algumas outras formas de agir, de pensar e de executar e de realizar, totalmente diferente da tua, E que vão mas dar que certo. vão dar resultados da mesma forma. Sim. E às vezes vão apresentar alguns resultados até mais satisfatórios do que aquilo que você pensava. Você está né? falando disso, eu lembrei agora, né? O programa é ao vivo e a gente lembra mesmo, de uma situação no começo do casamento que eu fui extremamente insensata. Você vai lembrar uma época, nós tínhamos 2 meses de casados, talvez 3 meses de casados, não mais do que isso. E eu lembro... Não está na nossa história passada. Eu creio que não. E o que aconteceu? Foi uma época, quando nós nos casamos, nós tínhamos um carro que era o Fusquinha, que tudo começou por causa desse Fusca. Aí nós vendemos o Fusca, emprestamos o dinheiro para o Collor, ficamos sem comprar o jogo de cama. Quem ouviu a semana passada sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, nós tínhamos um carro que agora nós não tínhamos mais. E nós morávamos num apartamento ali na Cantareira, e um dia, indo para o trabalho, eu vi um carro, queridos, era um Cadete. Para quem não sabe, Cadete já foi um carrão, sabe? É o carro, né? Carro de boy, né? Nossa, era um carro de boy aqui, né? Tem um irmão aqui no estúdio dando glória a Deus, porque ele tem um Cadete, né? E eu era apaixonada por aquele carro, de verdade. Eu sempre fui apaixonada pelo Cadete. Tô lembrando. Tá lembrando, né? Ai, Jesus, é assim mesmo. Aí o que aconteceu? Olha só, né? Por isso que com a maturidade você lembra das coisas e aí você toma posição na vida. E eu me recordo que quando era um Cadete vermelho. Quando eu vi aquele carro, mas eu não tinha dúvida, estava lá a placa de vende-se. Só que o preço estava abaixo do mercado. Bem aquém, né? Bem aquém do valor. Na hora, mulher bota combustível e anda para frente. A gente não sabe das repipocas da parafuseta que tem, nada disso. O que eu pensei na minha cabeça? É de Deus. Opa, esse carro é meu. Não tenho dúvida que é meu. Pois olha, fui lá, botei a mão no carro, orei no carro, já tomei posse do carro, tendo certeza que o carro era meu. Só que eu tinha que me preparar para falar
com paixão, porque eu sei que o paixão, ele é mais comedido, né? Naquela época já era, né? Pense, essa é a minha versão melhorada, né? Enfim, eu sei que eu cheguei para ele com todo cuidado, só que eu vi o carro quando eu estava indo trabalhar. Como eu já era bancária, quando eu voltei e fui falar pro paixão do banco... Você já deu a ficha completa, eu já tinha né? visto taxa de financiamento, eu já tinha visto o prazo, eu já tinha visto por quanto que a gente... Você estava dentro do orçamento, não, eu já tinha feito tudo. Aí, quando eu chego toda empolgada e conto tudo para ele, do carro, tal, olha, paixão, vamos ligar, olha o apartamento 63, eu lembro até o número do apartamento. Aí ele falou assim, tá bom, amor, vamos orar. Eu falei, amor, é de Deus, não tem dúvida. Não, vamos fazer uma oração rápida aqui e eu já vou interfonar. Ele falou, não, amor, a gente tem que sentir paz. Nossa, irmãos, juro que eu quis na jugular dele. Porque ele queria sentir paz, ele queria... Falei, meu filho, sinta essa paz logo pra gente ir lá. Porque... A paz de Cristo seja o árbitro no seu coração sobre todas Sim, amor, as só que eu queria que fosse naquela hora o negócio, entendeu? E aí, para minha surpresa, sensatez, né? ele não quis tomar posição nenhuma. Aí, no dia seguinte, quando eu voltei do banco, eu falei, aí, amor, vamos ligar lá? Ele falou, não, bem, eu não tô sentindo paz ainda. Eu sei que no terceiro dia que eu perguntei para ele, eu falei, meu filho, vai lá no quarto, ora direito, porque você não tá entendendo. Que é claro que é, paixão. Olha aqui, cadete, ano tal. Aí o paixão de novo. Amor, mas tem alguma coisa que eu não estou sentindo paz. Queridos, eu estava numa impaciência, eu estava numa insensatez. Graças a Deus que eu já... Não estava ponderando nada. Graças a Deus que eu já sabia, graças a Deus, pelo menos isso estava claro na minha mente, que a direção de Deus vem para o sacerdote. Então, preste atenção, meninas. O seu marido, ele é sacerdote, ele é o cabeça do lar. Então, pelo menos isso para mim estava claro. Só por essa razão que eu não tomei a frente e liguei para o vizinho, né? Aí eu sei que eu fiquei muito brava com o paixão, porque ele não me dava resposta e ele não estou sentindo paz. Aí chegou um momento que eu falei, você não está orando direito, você não está entendendo nada. Sabe aquelas, os cristãos mais antigos vão entender? Havia uma caixinha de preciosas promessas, até ali, quando eu tirava o versículo, dava que o negócio não era. Aí eu punha de volta e tentava tirar o outro, porque na minha cabeça, até dar tinha certo. que ser aquele carro. Como não? Eu já tinha feito o cálculo, dava certo, tal. Eu sei que depois de uma semana, meus irmãos, quando eu passei lá, porque todo dia eu passava e tomava posse do carro, né? Quando eu passei lá, eu olhei o carro, estava sem a placa. Aí eu falei, pronto, venderam o carro. Nossa, aí eu fiquei mais brava ainda com paixão. Aí o seu Severino, normalmente porteiro, com todo respeito, sabe de tudo, né? Aí o seu Severino vinha vindo e eu já tinha falado com ele que aquele carro ia ser meu, tal. Aí quando o seu Severino veio vindo, eu disse para ele, eu falei, olha, o senhor viu? Venderam, né? Poxa vida, olha, demorei tanto que venderam o carro. Aí ele falou assim, não, dona Catinha, a senhora sabe o que aconteceu? Aí eu falei, venderam, né? Aí ele falou assim, não, esse carro estava com o motor condenado. Então ele realmente arriou de vez, o motor não funciona, fundiu. E olha, ainda bem que ninguém comprou. Nossa, naquela hora eu não sabia onde colocar a minha cara, né? Aí eu pensei, como é que eu vou contar pro Paixão? No que eu pensei nisso, seu Severino falou, ai, seu Paixão já passou aqui, eu já falei pra ele. Ai, aí que eu quis pegar aquele homem de jeito. Queridos, nós morávamos no 15º andar. Eu fui a pé. Eu fui subindo a pé. Pensando na vida, né? Pensando. Como eu fui grosseira com ele, porque eu fui, né? Ele falou, amor, eu não tô sentindo paz. Eu falei, porque você não tá orando direito. Se você orar direito, você vai sentir paz. Enfim. Aí quando eu cheguei, sabe quando chega com aquela cara de traquinas assim? Aí ele não falou nada. E todo dia, quando eu chegava, qual que era a primeira pergunta? Já ligou pro 63? Já ligou. E ele não tinha ligado ainda? Claro que ele não tinha ligado, né? Tá sentindo paz? Naquele dia, eu não perguntei nem se ele ligou, nem se tava sentindo paz, porque eu não tava sentindo mais nada. Aí ele falou assim, você encontrou o seu Severino? Eu, Aí já tá sabendo do carro? Eu me preparei para ouvir, porque eu merecia ouvir um monte de coisa, entendeu? Aí o Paixão me deu uma segunda lição. Além da falta de sensatez, aí ele falou assim, que bom, né, amor? Olha o livramento que Deus nos deu. Já pensou, a gente ia estar com financiamento, a gente ia estar em dívida, a gente ia estar sem o mínimo que a gente tinha. Pensa. Então, assim, mas foi um momento, queridos, quando a gente fala de insensatez, da pessoa não enxergar, eu me recordo nitidamente dessa situação, porque eu tinha certeza. Na minha cabeça não tinha como não ser nosso aquele carro. E essa insensatez também leva a um outro desentendimento no relacionamento que fere muitas as pessoas. Essa insensatez leva a você a tomar a decisão
sabe, rápida. Precipitada, na verdade, né? E sem pensar. E sem pensar, às vezes, no que vai agredir ao outro, porque o outro tinha uma versão completamente diferente sobre essas situações. Então, o que aconteceu? Vocês vão estar realizando algo em desacordo. Ou seja, não foi estabelecido um acordo no relacionamento. Aí já não pode, aí por aí já não pode dar certo, exatamente, né? Fere, né? Vão ter casos que vão ter perdas financeiras. Sim, prejuízo mesmo. Prejuízos financeiros, vão ter perdas sentimentais, Sim. de valores que vão ser desgastados no relacionamento. Por quê? Por não ter a sensatez de ouvir, de analisar, ter calma, analisar a situação. Sim. Isso é muito importante, o relacionamento. E sobretudo, desculpa, ter isso até como uma forma de prevenção. De prevenção, né? Exatamente. Igual falando no início, é uma prevenção para não desgastar o relacionamento. Né? Agora, vocês vejam como que nós, seres humanos, às vezes a gente não pensa e como a gente quer agir, às vezes, na nossa precipitação ou do nosso jeito. E isso rouba paz de dentro de casa, quando não há esse acordo. Lembra que você falou até do... Como é que você falou lá em casa? Do cinto de segurança? O cinto de segurança... Já deveriam usar, normalmente, desde né? Dos primeiros Fusca que foram fabricados, já tinha cinto de segurança, mas ninguém usava. Sim. Por quê? Era fabricado com segurança para preservar vidas, mas ninguém usava. Não era lei. E não, pois é. Não tinha multa sobre isso. Era sensato, mas não era lei. Era né? sensato, mas não era lei. Ou seja, não mexia no bolso. Precisou um político colocar um decreto estadual para multar quem não utilizasse o cinto de segurança que já existia, já era como se diz, um acessório de segurança do automóvel para preservar a sua vida, para preservar que você se machucasse num acidente. No acidente, né? Precisou multar para que daí mexesse no bolso para a turma começar a usar. E ainda aqueles insensatos, tinha uns que colocavam, às vezes, uma faixa, não usavam o cinto, ou usavam umas camisetas pintadas com tarja para não usar o cinto, para não ser multado. Olha onde leva a insensatez, até para a preservação da vida você não dá bola. Aí precisou ser uma lei federal para que todos agora se fossem obrigados, né? Fossem obrigados. Agora, educados ou não, eles tinham que usar, mas né? agora passou a ser uma cultura. Você vê como às vezes as pessoas têm que, sabe, ser lei, têm que ter imposição para tomar uma postura para preservação da vida, para analisar os seus pontos insensatos que está prejudicando o seu dia a dia para você viver melhor. Sim. E isso às vezes é no relacionamento. Isso às vezes é no relacionamento. Às vezes tem um cinto de segurança aí no seu relacionamento que já desde quando vocês firmaram uma aliança de amor, desde quando vocês juraram suas juras de amor, ele está aí, mas às vezes... Nunca foi usado, né? Nunca foi usado, mas é um cinto de segurança para não se ferir no relacionamento, para agir com sensatez, para agir com calma, ponderar todas as situações, entender que o outro tem uma posição diferente, mas às vezes... E que pode estar certa. Estar certa, né? Entender que não é só você que é dono da verdade, às vezes você com imposição sempre vai impondo, né? Sim, que é um outro ponto que também leva à insensatez, né? Sempre impondo, não, eu estou certo, eu não aceito isso. Né? Nada com imposição dá certo, né? Nada com imposição O que a gente compreende é que, para que haja harmonia, para que as coisas caminhem bem, nós precisamos agir de uma forma sensata. Então, o seu casamento precisa que você seja uma mulher sensata, que você seja um homem sensato. É importante que nós tenhamos no nosso dia a dia a forma de agir adequada, com prudência, dentro daquilo que nos é proposto. Nós temos que entender... Isso é uma construção conjunta, né? Conjunta. Que nem a Catinha citou aquele exemplo que ela estava agindo com insensatez sobre não haver acordo nessa situação. Foi um aprendizado para a vida inteira sobre tudo aquilo que fomos realizando nos anos seguintes, na nossa vida, nos nossos 31 anos de casamento, de união, sempre foi baseado o quê? Nesse acordo, nesse entendimento e analisando as situações como um todo. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, eu quero que você traga à memória, como eu estou trazendo agora, aquela figura. Às vezes, na vida, você se depara em situações que você está, sim,
Pode ser que você tenha alguma decisão a tomar. Nós temos uma decisão importante a tomar, né? Quando a gente fala de decisão importante, não é eu vou comprar salsicha Aurora ou perdigão, não. Tem algumas coisas que são fatídicos no nosso dia a dia. Que precisa ter uma consciência... De uma ponderação. E uma ponderação de ambos. Tem que ser averiguado, tem que ser conversado. Se você estiver passando por uma situação dessa, ou com certeza, se não está no momento, mas há de vir, que você... use da sensatez, até porque a nossa vida é uma eterna colheita. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, pode ser que você esteja colhendo o dissabor de um momento insensato. Então, aprenda com isso, como nós já aprendemos com isso. E a partir de agora, vamos plantar da forma certa. Vamos usar de sabedoria, de sensatez, de prudência. Vamos buscar aquilo que a gente, de fato, precisa para acertarmos aquele labirinto e chegar até o final. Vamos tomar uma aguinha? Vamos lá. Vamos para aquela nossa água rapidinha. A gente já está de volta. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser.
Muito bem, estamos de volta. E é sempre muito bom, né? A gente ter esse tempo aqui. Agora é aquele momento que a gente gosta de mandar beijo. Os outros 2 programas estavam gravados, não foi possível a gente mandar beijinho, né? Aí agora a gente quer mandar beijo pro pessoal que está junto com a gente. A Rosinete Gutierrez, que Deus te abençoe, querida. A Marilda eu tinha que falar. Lógico. Nossa querida que está se recuperando. Beijo, minha querida, amo Beijo, você. Maria. A Luísa Dias. A nossa amiga Hildinha. Hildinha. Um beijo para você, Querida pro Manuel, amiga. minha querida. Que saudade. A minha irmã, a Meire, ela presente bom, também. que Mana, bom. um beijo, querida. Beijo para todos aí. A Didinha, a Lari, Deus abençoe a todos. A Selmi Nunes também está com a gente. A Ingrid do nosso Gêmeos, saudade de você. abençoe, querida. A Josefa também, um abraço para você, Josefa. A Edna Lira, lá de... Orobó, olha que legal. Que Olha, coisa boa ter Deus gente importada abençoe. aqui com a gente, Olha né? lá. A irmã Josefa, ela coloca assim, estou assistindo pela primeira vez e já aprendi coisas interessantes. Que Ô, coisa querida, boa, fico minha feliz, querida. querida. Essa é a ideia. Isso a mesmo. proposta é que nós aprendamos uns Isso. com os outros, né? E- Porque e- sempre a gente tem tanto a aprender, Não, né? e a vida é assim, um eterno aprender. Né? Sim. Mesmo nós, com 31 anos de casado, o amanhecer amanhã sempre nos revela algo diferente Pois a é. aprender, não é Pois verdade, é, meu amor? pois né? é. Situações diferentes que nunca vivenciamos, que vamos vivenciar, e assim é a Sim. sua vida no dia a dia. Algo que você nunca passou, nunca vivenciou, mas você vai passar e vai ser um aprendizado. Nós estamos baseados no texto de Provérbios 3, onde está escrito, guarde a sensatez e o equilíbrio. Quando nós falamos da sensatez, uma coisa importante que a gente acabou não tocando no assunto é concernente à imprudência. Quando a pessoa, às vezes, ela não entende que ela está agindo de uma forma equivocada, que lhe está faltando sensatez, ou, de alguma forma, ela não sabe como que está conduzindo aquela situação. Às vezes, ela pode até colocar um momento de perigo. Ela pode, de alguma forma, a sensatez, ela evita o perigo. Ela age, na verdade, como se fosse uma cautela. Sim. Não é verdade? Então, quando a gente fala nisso, olha, se você for sensato, você vai saber como agir. Exatamente. É a prudência, né? Sim, prudência. Que traz o quê? A cautela aqui, sabe? Aquela atenção, aquele cuidado. E é um aprendizado. Lembra, ainda há pouco a gente falou do cinto de segurança. Você falou do cinto de segurança, é verdade. Precisou ser lei, multar, mexer no bolso. Mas imagine, não é só o cinto de segurança. Vamos analisar as placas de trânsito. Boa. Olha, as placas de trânsito. Se você está indo numa via expressa que tem lá as placas de sinalização de trânsito, só a placa, às vezes está sinalizando velocidade máxima 40 km por hora. Você vê carro passando a 60, 70, 80, porque é só uma placa que está sinalizando. E às vezes na sua vida, o casal e o cônjuge está sinalizando. Olha bem, não haja ouvindo minha opinião, você nem dá bola para minha opinião, você quer fazer tudo sozinho, você não pensa naquilo que eu posso estar, sabe, agregando nessa posição, simplesmente. Ou seja, não tem diálogo, né? Sobretudo, se você prestar atenção no seu relacionamento, é como uma... Então você corre, não está nem aí, faz da sua vontade. Mas quando essa placa tem uma câmera que está filmando e está registrando a sua posição, o que acontece? Você começa a reduzir a velocidade, porque aquilo vai ter um registro. Sim. Aquilo vai realmente te dar uma multa, aquilo vai te trazer uma penalidade, aquilo vai te trazer um prejuízo. Queridos, por que, às vezes, o cônjuge está sinalizando como uma placa de trânsito para você tomar cuidado, prestar atenção, sabe, agir de uma forma diferente? Você, às vezes, aguarda que ele venha filmar, que ele venha trazer com uma penalidade. E como que é essa situação dentro de um relacionamento? Quando ele vem e fala, olha, eu sempre te avisei, eu sempre sinalizei, mas você nunca deu bola, você nunca quis mudar, você nunca quis me ouvir, e para mim chega, eu estou saindo fora. Precisa chegar nesse ponto, nessa filmagem. Sendo que já estava sendo sinalizado. E né? aí você vai acordar. Peraí, está saindo fora.
É como se fosse um clique daquela multa que você ia levar. Espera aí, como sair fora? Como assim? Aí você lembra daquelas sinalizações, lembra daquelas placas do relacionamento? Cuidado, presta atenção, dê preferência, todos, como você, um bom motorista, sabe das diversas placas, assim é no relacionamento. Mas você não dava atenção, por quê? Aquilo não foi fotografado, aquilo não trouxe um registro fiel de que você estava agindo errado. Sim. Então, precisa o cônjuge, às vezes, tomar uma decisão drástica de falar, ó, não aguento mais, estou saindo fora, você não me ouve. Às vezes precisa acontecer um acidente. Um acidente. No percurso, né? Para que as pessoas mexer possam no bolso, ou no caso estarem vai atentas. mexer no coração. Sim, porque que é aí pior, vai né? vir o prejuízo de uma solidão, de ferir, de se machucar, de ter uma vida completamente infeliz. Por quê? Presta atenção no dia a dia. A sinalização, ela sempre existe no relacionamento. Sim. Dessas mudanças de como a gente agir. Com sensatez e equilíbrio no relacionamento, né, meu amor? Você falou agora o segundo ponto, o equilíbrio. Amém. O texto ele fala isso, que nunca te falte a sensatez, que nós já discorremos bastante, e o equilíbrio. Eu vou pedir para o pessoal colocar da tela uma imagem que traz essa noção de equilíbrio. E da mesma forma eu quero que você observe isso. Olha. Do primeiro momento, quando você olha isso, o que você pensa? Quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, que loucura, né? Como que um cidadão pode estar se equilibrando num cabo de aço. Veja a altura que a pessoa se encontra, né? Ele não está num campo, ele não está no mar, mas ele está num centro urbano. Então, olhe por um instante para isso. Olhe por um instante e veja o que pode isso estar... que sensação que te passa? É claro, um desconforto, um medo de que ele caia, mas a palavra de Deus fala que nós temos que manter a sensatez e o equilíbrio. E agora, uma vez guardada na memória essa imagem, eu quero que a gente pense nisso. O que a gente faz para manter o equilíbrio? No dia a dia. Quando você viu aquela imagem, a primeira coisa o que você pensou? O que aquele homem tinha que fazer ali em cima? No dia a dia, manter a calma. Naquela situação, em cima do cabo de aço ali... Porque qualquer deslize ali, já pensou? Né? Mas ali... Seria fatal. Seria fatal. Mas ali também mostra o quê? O domínio que ele tem sobre a situação, né? Sim. A segurança, o equilíbrio traz isso, né? O equilíbrio que é desenvolvido na pessoa traz aquela segurança para ter o domínio próprio sobre as situações que são apresentadas, né? Sim. Isso o equilíbrio mostra. Né? Nós fomos até no dicionário para dar uma olhadinha, e o termo equilíbrio, ele quer dizer, é o estado de um corpo que se mantém, mesmo impelido por forças opostas. Eu achei no Priberan. Tem outras definições, como equilíbrio, igualdade, inteligência, ponderação, mas o que eu achei mais apropriado, o Priberan, ele fala isso. Equilíbrio é o estado de um corpo que se mantém a despeito das forças opostas que o impelem. Ou seja, então, quer dizer, isso aqui parece a nossa vida, né? É isso. Nós precisamos manter equilíbrio. Sim. Além de sermos pessoas sensatas, agirmos prudentemente, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Você é uma pessoa equilibrada? E esse equilíbrio faz o quê? Você ter o controle daquelas forças opostas... Que vêm contra ti. Ou seja, situações... Sim, né? O dia a dia, né? O dia a dia, né? Como se diz, as advertências do dia a dia sobre certas situações, mas você mantém o equilíbrio. Você não vai se desestabilizar. Isso é que é importante. Você vai manter a estabilidade. Igual aquela foto. Daquele andando naquele cabo de aço, deve ser, o cordão, ou que ele mantém uma estabilidade contínua. Ele sabe que a cada passo que ele está dando, ele está todo o corpo dele em harmonia, em equilíbrio. Até a respiração. A respiração. O controle da respiração. Né? Se nós trouxermos isso para a nossa realidade, queridos, nós precisamos de equilíbrio. O que mais nós encontramos são pessoas desequilibradas. Às vezes você olha uma pessoa, ela responde que é equilibrada. Testa no trânsito. Se essa pessoa for equilibrada no trânsito, porque eu conheço muita gente que fala, olha, eu sou uma pessoa tranquila, mas no trânsito
essa pessoa se transforma. Especialmente o trânsito do estado de São Paulo, né? Que aqui nós temos uma quantidade absurda de carros. E até uma forma até de agressão verbal que se ouve muito. Ô, seu desequilibrado, ô, seu desequilibrado. Sim, mas por quê? Porque hoje nós vivemos uma época, queridos, em que as pessoas têm realmente um desequilíbrio. Nós atendemos casais com 4 meses de casados, 4 meses de casados, que estão em desequilíbrio. Casais com 27 anos, que depois desse tempo todo, agora acharam que não dá certo. Passado 27 anos. Então, percebe? Nós precisamos trazer esse equilíbrio, como é que eu digo, esse ponto de controle para as nossas vidas. Que isso vai trazer o que? A harmonia, né? Em tudo, a harmonia em tudo. Porque uma né? pessoa desequilibrada... Desculpa. Não, pode falar, vai lá. Uma pessoa desequilibrada, ela vai ser precipitada no que faz e no que diz, ela vai tomar atitudes de uma forma, com certeza, equivocada. Por quê? Porque ela está em desequilíbrio. Quando a pessoa está em desequilíbrio, ela não consegue segurar as coisas das mãos. Às vezes começa até a tremer, Às né? vezes treme, às vezes na nossa casa, no nosso relacionamento, existem situações que se perdem entre os dedos. Por quê? Porque a pessoa não tem equilíbrio. Sim. E você lidar com uma situação de desajuste, de instabilidade, como você falou, a pessoa estável, ela se mantém. A pessoa instável... Não se mantém. Ela não tem razão. E há uma sequência, né, de fatores. O equilíbrio traz o que? Uma sequência de fatores. A calma, né? Principalmente. Porque se você não tiver a calma sobre uma situação, o que uma pessoa desequilibrada mais quer é encontrar outra desequilibrada no caminho. Exatamente, que aí vai dar um choque. Para ter uma evolução do atrito. Desequilíbrio. Do pronto, desequilíbrio. Aí tá. Ou seja, você que trabalha, você que às vezes tem atendimento com pessoas. No comércio, ou relações interpessoais no seu trabalho, o relacionamento na igreja, o relacionamento familiar, sempre assim. Principalmente dentro de casa. Principalmente Começa dentro de casa. Quando você, altera a voz, o que você mais quer encontrar é que a outra pessoa altere a voz também para você. Para que ela reflita aquilo que você está sentindo no momento, para que vocês entrem numa discussão, para que essa discussão venha a evoluir e não se chega a entendimento nenhum, mas parece que quer vencer pelo poder da voz, pelo poder da gritaria, pelo poder do quê? Daqueles que não se mantêm a calma. Porque quando essa pessoa está desequilibrada, encontra alguém que mantém a calma, sabe, com a sua voz pausada, ela quebra, tranquila, né? ela quebra. Porque a pessoa vai perceber que ela está fora do eixo. Está fora dessa harmonia. Fora da caixinha, né? Está fora da caixinha. Falam, A pessoa mesmo vai se reconhecer e falar, peraí, ela está falando calma, ela está me ouvindo, ela não está retrucando, não está rebatendo tudo aquilo que eu estou falando. Ou seja, ela está tendo inteligência. O equilíbrio traz inteligência no relacionamento. Deixa eu pegar um gancho aqui. Inteligência. Porque, grave isso, porque a forma como que a gente coloca, às vezes pode passar uma ideia de passividade. Pode passar uma ideia de passividade ou de omissão. Então, aquela pessoa deixa que faça o que for, ela é passiva, ela não se manifesta, ou então ela se omite, ela se cala. Não é isso. Quando a palavra de Deus fala para você guardar a sensatez e o equilíbrio, é no sentido de ação. Você vai agir sim, mas de uma forma equilibrada. Porque quando uma pessoa ela está alcoolizada, ela perde a noção. Se você, Deus o livre, mas se você vê uma pessoa alcoolizada dirigindo, aquele carro ele vai totalmente fora do normal. Por quê? Porque ele está em desequilíbrio. A pessoa perde o equilíbrio das suas faculdades mentais. Então, isso é muito sério. Sim. É por isso que eu falei, é uma palavra simples, mas muito profunda. Porque, com certeza, na sua casa, na sua família, na sua vida, precisa de equilíbrio. Isso. Nós precisamos disso. E esse equilíbrio, eu digo mais, esse equilíbrio a gente só encontra em Jesus. Jesus é que nos traz esse equilíbrio, é que nos dá a paz. Só Ele pode fazer isso. Eu lembro quando Jesus estava com os discípulos em alto mar
e de repente ali no mar de Tiberíades veio uma forte tempestade e um vento que batia contra aquela embarcação e os discípulos assustados, na verdade apavorados, né? Desesperados, foram acordar Jesus e a atitude de Jesus eu não imagino Jesus saindo da cama assim desesperado, e agora? Não. Eu imagino Jesus com tranquilidade, ele manda o mar ficar quieto, ele manda o vento ficar quieto, o mar se acalmar, e a Bíblia diz que se fez uma bonança. Sim. Olha, queridos, isso traz um ensinamento tão grande para a minha vida, porque existem pessoas que têm tempestades internas, de uma forma externa, estereotipamente, se é que existe essa conjugação, mas de uma forma, o estereótipo está ok, entendeu? A pessoa pensa que está, você olha para a pessoa, externamente ela está tranquila, só que internamente ela está em ebulição. Tá vivendo a tempestade, existe um vulcão ali soltando larvas a qualquer momento. A minha filha contou o relato de uma situação que chegou no hospital, de um rapaz de 28 anos de idade. O rapaz tinha concluído a faculdade, estava fazendo pós-graduação, tinha uma namorada que amava, uma família perfeita, parecia aquela situação ok. Ele tinha saído para comer pizza com o pessoal no sábado à noite. No domingo de manhã, esse rapaz tirou a sua vida. Uau! Como é que você explica isso? Aí depois ele deixou uma carta com alguns dizeres ali, se desculpando, mas dizendo que ele estava infeliz, que ele vivia uma tempestade. Queridos, guarde isso. De tudo que você ouviu até agora, se você guardar isso, já é bênção para a tua vida. Jesus acalma a tempestade da tua alma, ele te traz equilíbrio, ele coloca as coisas no lugar. Às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil, né? Às vezes ela agiu de uma forma insensata e está colhendo os frutos amargos disso. Só que Jesus, ele nos dá equilíbrio. Note, eu não estou falando religião, eu estou falando da tua vida com Deus, uma aliança maior que nós temos com o nosso Criador, que nos dá esse ponto de equilíbrio. Não é meditação, não é mantra, não é nada disso. Mas você colocar a sua vida diante de Deus e falar, Senhor, está tudo em desequilíbrio. Não consigo equilibrar mais nada, todos os pratos já estão quebrados. Mas se você entrega isso ao controle de Deus, Ele pode colocar as coisas no lugar. E Ele pode trazer o equilíbrio. E Ele, trazendo esse equilíbrio, faz com que você não venha perder o foco. Sim. Lembrem daquela imagem, daquele rapaz andando no fio de aço. No fio de aço. Ele tem que ter o foco, porque se ele desviar... Então, ele pega um ponto da visão dele e pega aquele foco e se concentra naquilo. É isso que Jesus nos faz, nos fortalece, entendimento, sabedoria, capacitação para que a gente tenha um foco de termos a nossa vida, sabe, voltada para as coisas boas, voltada para as coisas de Deus, em harmonia, em paz, viver a graça e a bênção. E nós vamos, quando nós focamos isso com a graça de Deus, nós vamos ter uma concentração maior sobre essa posição, para que todas essas influências negativas, para que essas tempestades não venham nos roubar a calma, não venham nos roubar a paz, não venha nos roubar, sabe, aqueles momentos de graça e de bênção que tantos procuram, que tantos almejam. Quando nós casamos, quando nós constituímos uma família, quando nós vamos ao emprego que nós idealizamos. São muitos desafios. Quando nós estamos numa congregação, né? Quando nós estamos vivendo numa sociedade, no meio da nossa parentela, o que nós almejamos? Viver bem, viver a paz, viver a harmonia, termos resultados positivos sobre tudo aquilo que nós idealizamos e realizamos. Então, vivermos com sensatez e equilíbrio vai fazer com que nós passemos algumas dificuldades, algumas lutas, algumas provas, alguns desentendimentos, mas isso não vai roubar o quê? O equilíbrio da situação. Porque Jesus, presente nas nossas vidas, Ele vai nos trazer paz, vai nos trazer equilíbrio sobre as situações adversas que vamos ter. E é o que precisa nesse mundo. E isso parece, queridos, veja, nós não estamos aqui enfatizando um mundo de arco-íris, unicórnio, não é isso não. Nós temos dificuldades. Como eu disse, nós temos decisões importantes para serem tomadas, mas precisam de sensatez. E
concomitantemente, precisam de equilíbrio. Porque se eu estiver numa situação desequilibrada, numa situação, só vai piorar. Você tem um problema, uma situação a ser resolvida. Se você não busca ali um momento de equilíbrio, de paz nas decisões, você vai ter dois problemas. As coisas vão se avolumar de uma forma que, na verdade, não precisa. Uma pessoa que não tem esse equilíbrio, que lhe foge, nós estávamos até falando hoje cedo, né? Até a respiração, né? Vem falar com você. A pessoa está ofegante. Está ofegante. Lembra de novo, traz à memória aquele rapaz andando naquele cabo de aço, mantendo ali o equilíbrio. Ele está ali se equilibrando, né? Ele está contra a força do vento. Existem muitas situações contrárias que podem fazer com que ele se desequilibre. As forças opostas, igual você falou. Até a respiração. Queridos, tem situações que às vezes você perde o ar. Às vezes eu já conversei com numa pessoa assim, né? tão nervosa, a pessoa estava tão exasperada que ela começou a sentir falta de ar. Cuidado, querido, que isso é sinal de algum mal maior. Morrer. Já pensou morrer de estresse? Aí eu quero morrer de uma morte morrida, assim. Eu quero dormindo. Não, de qualquer maneira, não de estresse. Né? A pessoa morreu. Queridos, isso é um treinamento. Para aquele rapaz se manter sobre aquele cabo de aço e dar uns passos ali, atravessá-lo de uma forma que ele não caia, que ele mantenha o equilíbrio, ele precisou de treino. A nossa vida, queridos, é um eterno treinamento. Nós estamos nesse treinamento. Tem momento que você sente que você vai resvalar o pé, você volta. Falou uma coisa que não devia, se retrata. É que o ser humano é difícil. Porque quando você erra, você não vai até a pessoa e conserta. E não fala, olha, me perdoe, eu errei. Verdade. Né? Eu achei até curioso. Prática do perdão, né? Esses dias eu estava numa aula e a pessoa, hoje em dia, mudaram até as formas, né? As colocações verbais. Antigamente, era tudo tão mais simples. Hoje em dia tem o linguajar que parece que é próprio daquela tribo, né? Sim. Então, a pessoa ela não consegue chegar e falar assim, olha, me perdoe, eu errei. A pessoa fala, foi mal, teve um vacilo, né? Foi mal aí. Foi mal aí. Foi mal aí. No aí atacado. Não sabe nem onde é. No atacado. Foi mal aí. Quando você, assim, quem tem o temor de Deus, quando você vai diante de Deus e você errou, você chega e fala assim, Deus, desculpa aí? Não é no atacado que a gente resolve essas coisas. Sim. É de uma forma pontual. Eu me desequilibrei, eu falei o que não devia. Sim. Eu fui insensata. Eu tenho que chegar e falar, Paixão, me perdoa. Tem que especificar, né? Também. Depois de uns dias, não foi na hora, mas depois eu falei, Paixão, me perdoa. O cadete não era para ser nosso. O cadete estava com o motor condenado e eu não tinha essa noção, né? Aí você falou... Mas eu reconheci. Aí você falou, a melhor coisa é a gente voltar pro Fusquinha, né? Nossa, não dá trabalho, não dá mecânica. Olha que nunca mais cobrei esse homem de orar. Não cobro, porque ele fala, bom, não senti paz ainda. Vai orar direito. Não, eu sei que ele ora direito. Eu sei. Olha, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e que isso faz parte. E às vezes são coisas pequenas, mas o nosso dia a dia, queridos, ele é construído de pequenas atitudes, pequenos gestos. E esse aprendizado, que nem você falou, é muito importante. Jamais você vai, como se diz, condenar o outro por uma atitude que ele tomou. Eu poderia chegar e você, tá vendo? Então, pela tua atitude. Vai adiantar. Não ia adiantar e nunca ia ter o quê? O entendimento sobre a posição que a gente tem que tomar. Então, aquilo que a gente tem que, no dia a dia, estar aprendendo e aquilo que a gente percebeu que o cônjuge está evoluindo e está aprendendo, queridos, agradeça a Deus e viva com isso. Sabe, não jogue em cara essas situações. Isso é uma coisa que acontece em muitas famílias. Infelizmente, quando alguma coisa deu errado, a própria pessoa, ela sabe que ela está errada. A gente sabe quando erra, sabe? Claro que a gente sabe quando a gente está errado. Só que a pessoa sabe que a outra errou, ainda chega e bota o dedo ali. Fala, olha, tá vendo? Foi você, por sua culpa. Tá acontecendo isso. Às vezes a pessoa fala, uma vez eu conversei com uma... E o dedo, desculpa, só para você concluir. Parece igual aquele ortopedista que coloca o dedo no lugar certo, que mais você sente dor, né? O dedo no lugar músculo, que né? Tá machucado mesmo, então. né? E a pessoa estava tão nervosa que ela falou assim, eu falo mesmo. Xinguei ele todinho, porque ele tinha que entender. Eu falei, minha filha, não, mas eu tenho que xingar para ele entender. Não é assim que a pessoa vai entender. Onde traz harmonia? Né? Onde não, tá, como o Paixão falou, uma pessoa irritada, o que ela mais quer é encontrar outra pessoa irritada. Depois de muitos anos de banco, mas isso eu aprendi nos meus primeiros anos de banco, eu descobri isso. Você vai atender um cliente irritado por alguma situação que aconteceu, se você for no mesmo tom dele,
não vai chegar a lugar nenhum. Isso se aplica a tudo. A tudo se na aplica vida. no nosso dia a dia. Elevou o tom de voz, não dá certo. Busque o equilíbrio, busque a sensatez, a despeito do que venha te afligir. Eu gostei muito, eu vou repetir. Equilíbrio é o estado de um corpo que se mantém, Mesmo com independente daquilo que vem das ao forças contrário. Opostas, né? Independente das forças opostas. E nós temos forças opostas, Sim, né? Não tem exatamente. como. E não há como a gente falar de equilíbrio, não há como a gente, complementando esse texto de Provérbios 3:21, quando a gente fala de sensatez e equilíbrio, para que nós tenhamos essas duas coisas, e especialmente o equilíbrio, a gente tem que citar a Gálatas 5:22. Sim. O apóstolo Paulo ele vem conversando com a igreja da Galácia e lá ele fala do fruto do Espírito. as qualidades, né, do fruto E ele diz do o Espírito. seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Tá vendo que está escrito paciência? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vou pedir para o pessoal deixar na tela um pouquinho só mais, para você pensar comigo. O que está te faltando aí do fruto do Espírito? Vai você ticando sozinho. Amor, como é que eu estou de amor? Estou bem. Como é que eu estou de alegria? Como é que eu estou de paz? Lembre-se que paz não é ausência de guerra. É um estado, né? Paciência, meu Deus. Está escrito paciência ali, olha. Amabilidade é aquela pessoa que é amável. Bondade é a qualidade de ser bom. Fidelidade em todas as áreas. Aí o apóstolo Paulo volta e fala mansidão e domínio próprio. Pronto, vamos conversar nesse finalzinho de programa um pouquinho sobre isso. Mansidão e domínio próprio. O outro texto de Provérbios diz que aquele que domina o seu espírito é maior do que o homem que conquista uma cidade. Uma cidade. Né? Olha só. Como que você domina o seu espírito? Olha, mas só como que é uma guerra maior do que uma conquista de uma cidade. Você dominar o seu Sim. espírito. Olha, É como se tivesse alguma coisa. Às vezes a pessoa não fala, a pessoa está tão nervosa que ela fala, nossa, É uma guerra interior. eu não sei o que tinha dentro de mim. É uma guerra Nossa, eu interior. não sou assim, eu não sei por que eu fiz isso. Veja, É. nós precisamos, queridos, dominar a nossa carne, dominar o nosso gênio. Tem gente que fala, nossa, não, mas é meu gênio. Tem gente que age de uma forma desequilibrada, faz as coisas erradas, machuca os outros e fala, não, mas é meu gênio, meu gênio, temperamento. meu A temperamento. pessoa acha que está justificada. Não precisa mudar, né? Não, mas Vai ferindo, porque eu sou machucando, assim, né? né? Porque eu sou assim, mas na verdade não é, queridos. Que você possa guardar essa palavra, grife depois em Gálatas 5:22 aquilo que está te faltando, né? Se você estiver bem de amor, você só tica alegria, dá um tiquezinho ali na paz. Precisa de um pouquinho mais de paciência? Grifa a paciência, o que você precisar aí, mansidão, domínio próprio, mas guarde a sensatez e o equilíbrio. E com certeza, queridos, todos esses pontos, aquilo que você vai ter que melhorar no dia a dia, são situações que vocês vão vivenciar no dia a dia para que você venha melhorar essa qualidade do fruto do E Espírito. que você realmente possa guardar, né? Exatamente. Que possa fazer aquilo que de fato é o melhor para você viver em paz na sua família e com todos que te cercam. A gente quer agradecer o pessoal que está com a gente. Obrigado, mais uma vez, queridos. mandando um beijo aqui, mandando um beijo lá para o seu Vicente. O seu Vicente está sempre aí presente com a gente. A Elaine Benites. A Elaine, do Ricardo que está viajando. Que está viajando, estejam orando por eles. O Fabão e o Ricardo estão fazendo a viagem de retorno. A Márcia, nossa amiga querida, que agora está em Dayatuba. Beijo para você, Marcinha. Beijo para o Sérgio, para a dona Leocádia. Deus guarde vocês aí, a viu? Noemi Costa, querida, Deus abençoe. A Diana Freire, também sempre aqui junto com a gente. O Henrique Gutierrez. E a Zulene Gutierrez também, um casal que está aí junto conosco, né? Nós só temos mais uma vez a agradecer, queridos, e que você guarde essa palavra no seu coração. Sim. Guarde mesmo. Que nunca te falte a sensatez e o equilíbrio. Lute por isso que vai trazer a paz, a harmonia, a calma, sabe, entendimento sobre as diversas situações. E sempre entendendo que o outro também tem uma opinião, não só a nossa opinião né? é Com importante, certeza, sempre do outro, do cônjuge, também é importante. A gente cresce junto. Cresce né? junto. Deus abençoe, queridos. Até a próxima sexta-feira, Tenham se um Deus final quiser. de semana abençoado na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Até mais.